que o Senhor está nos colocando diante de algumas tendas, e tenda significa que você terá que ir para o deserto, porque certamente, logicamente, quem está na tenda tem que viver no deserto. Quando Deus institui que o povo vai para o deserto, Ele diz: olha, vós morarão em tenda, porque lá será o lugar ao qual me adorarão. Perceba que Deus tira o povo do exército, do Egito, e faz com que vá morar no deserto para que o povo aprendesse a adorar ao Senhor da maneira correta. E quando Deus diz: olha, vocês passarão por um período ao qual chamará deserto. Perceba bem que estar na tenda diante do deserto é um lugar ao qual a gente vai ter na mente que é um lugar angustiante, pois nenhum crente, nenhum cristão que está diante do deserto vai viver uma vida farta e vai estar glorificando ao Senhor a todo momento. Porque é no momento do deserto que o crente aprende que deve estar lado a lado com o Senhor. A alma está angustiada, o corpo está gemendo, mas você entende que no deserto você está para ser tratado. Quando o Senhor fala que o povo deve ir para a tenda, morar em tenda, Deus está dizendo: olha, eu quero tratar convosco no secreto, no oculto, e morando em tendas vocês perceberão que é necessário me adorar da forma correta. Vocês passarão por momentos ao qual a alma ficará angustiada, e é aqui que eu quero tratar convosco. Na nossa lógica, quando trata-se de tenda de tabernáculo, a gente vai ver, e no deserto, vai ver que se refere ao momento ao qual o povo está sendo provado, está sendo tentado. O próprio Jesus, quando vem para cumprir o seu ministério, você perceberá que antes dele iniciar, ele é levado ao deserto. E a partir do momento que ele está no deserto para ser tentado, o diabo se apresenta e começa a dar sugestões: olha, por que não sobe aquele monte e vê se o teu Deus de lá te livra? Então Jesus percebe que ali era colocado diante dele momentos para fazer com que a vontade de Deus não se estabelecesse sobre o ministério dele. Melhora aqui o retorno para mim, por favor. E naquele momento Jesus também entende, ou seja, passa para a humanidade que todos nós deveríamos ser tentados, todos nós iríamos para o deserto. Só que na lógica humana o deserto é o lugar ao qual o povo será tentado, o povo será preparado para viver aquilo que Deus tem estabelecido. Mas entenda bem que na ordem de Deus e na ótica de Deus, o deserto é o lugar ao qual Deus trabalha com o seu povo, o lugar ao qual Deus se utiliza o deserto para trabalhar com a sua nação. Perceba-se, para nós o deserto é angustiante, causa dor, lágrima, gemido. Para Deus é ferramenta de trabalho. Eu percebo que nós devemos analisar a Bíblia de uma forma ampla e entender que nem todas as consequências e atos que vêm para existir na nossa vida é Deus nos punindo, é Deus fazendo com que a maldade caia sobre a nossa vida. Porque muitas das vezes, se Deus nos dá espaço demais, se Deus estabelecer demais as nossas tendas, a gente nos acostumará com uma vida boa, fácil, então se afastará de Deus. Então é por isso que ele leva para o deserto para ser tentado. No deserto Jesus foi tentado. No deserto João pregava dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus e a ira vindoura está para vir. Então perceba que no deserto é o lugar ao qual o crente é formado. Nenhum crente cresce num lugar amplo, vasto. Nenhum crente estabelece o seu princípio num lugar ao qual tem toda a tecnologia e tudo à sua disposição. Porque perceba, quando Deus nos leva para o deserto, é ali que Ele quer tratar com o seu povo. Caminha comigo na narrativa bíblica e você vai ver que no Salmo de 120, verso 20, o salmista se apresenta como um peregrino que está ansioso para voltar a Jerusalém, está com desejo de voltar a Jerusalém e cultuar em algumas das festas, ou até mesmo morar em Jerusalém. Glória a Deus. No versículo de número 20, aliás, no verso de número 5, ele vai dizer: ai de mim, que sou peregrino em Meseque e habito em tendas de Quedar. Aqui ele está referindo-se que ele estava morando em tendas de Quedar. Mas pastor, o que significa isso? Ele está relatando às pessoas que ele está cantando um salmo ao Senhor, dizendo que ele está diante das tendas que estão em Quedar. Mas o que significa esse nome? Quedar significa lugar de escuridão. E ali ele deixa claro: olha, Senhor, eu estou passando por um momento de escuridão. As minhas tendas foram estabelecidas num lugar escuro, sombrio. Mas perceba, o lado de fora está escuro, mas a tenda continua sendo iluminada pelo Todo-Poderoso. Ele está dizendo: as minhas tendas foram estabelecidas sobre um lugar escuro, ao qual eu saio e não tenho ânimo, porque a maldade se estabeleceu na vida de todos os homens.
Mas só que ele deixa claro também, olha, mas eu sou peregrino. A palavra peregrino vai significar um homem que não tem morada fixa. Um homem que está peregrinando, ou seja, andando, não tem uma moradia fixa. E ali ele estabelece, olha, eu sou peregrino em Meseque. Eu entendo bem que nós estamos diante de tendas que foram armadas em lugares escuros, sombrios, mas o Senhor está nos dizendo a todo momento: vocês são peregrinos. Sabe por quê? Porque vós não são dessa terra, vós são geração eleita e sacerdócio real que foi estabelecido para morar nas mansões celestiais. Ele está dizendo, olha, eu sou peregrino em Meseque. A palavra Meseque significa alguém que é escolhido. A Bíblia vai deixar claro que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então lá vai uma aplicação. Você está com a sua tenda morando num lugar escuro, sombrio, mas existe uma promessa dizendo: você foi escolhido, você foi separado. E nessa noite vamos cumprir o memorial de Deus dizendo: cumpra-se até que eu venha e os leve para ceiar na mansão celestial. Então você daí entende que morar em tenda não é lugar fácil. Morar em tenda você não vai ter todo o conforto, mas é lá que Deus está te tratando, porque é lá que crente forja caráter. Deus nunca vai levar o crente para ser testado no lugar de abundância. Mesmo Jesus sendo todo poderoso e foi vindo à terra para cumprir um propósito, Deus deixa claro: eu vou utilizar meu filho para que vós entendam que tem que andar na tenda, que tem que andar no deserto, que primeiro vão ser tentados. É por isso que Paulo vai destacar também, olha, por 3 vezes clamei ao Senhor dizendo: retira de mim esse espinho na carne. Mas o Senhor vai dizer: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então talvez para muitos aqui nessa noite, pastores, a minha retaguarda, não tem sido fácil aguardar a Santa Ceia durante todo o mês. A noite está sombria, a noite está escura, mas ao todo o tempo Deus está deixando claro: olha, sou eu quem guardo a tenda, sou eu que estou te dando força. A alma está gemendo, o corpo já não consegue mais declarar que o Senhor é rei, que vive sobre todas as coisas, mas eu continuo sendo leão da tribo de Judá. Então perceba nessa noite, a noite vai estar sombria, a dificuldade vai se aparecer na tua porta, mas existe uma palavra de Deus dizendo que nós somos escolhidos. Aleluia! Aqui eu quero fazer redenção. Alguém que foi afligido, foi tentado, a alma ficou angustiada, e você vai ver destacado na Bíblia que Ana estava angustiada, pastor. Ana estava todo o tempo, e perceba, era uma mulher que tinha um compromisso com Deus. Todas as vezes que o seu marido, o sacerdote, ia ao templo adorar, oferecer sacrifícios ao Senhor, ela continuava indo. Olha, todas as vezes ela ia, mas a alma estava angustiada, ela não tinha paz, estava com o espírito abatido. Mas existe uma promessa dizendo que Deus continua ouvindo todos que a Ele clamam. Porque Ana agora, no momento específico, decide mudar a rota. Ela decide: olha, hoje eu vou para o tabernáculo, vou. Hoje eu vou cumprir o mesmo ofício, vou andar no deserto, vou. Mas hoje algo sobrenatural vai acontecer na minha vida. Hoje eu quero ver o sobrenatural de Deus acontecer. Então é nesse intervalo de tempo que ela começa a orar. Ela começa a declarar: Senhor, eu não aguento mais, a minha alma está gemendo, Senhor, eu não tenho forças nem mais para clamar, para falar, mas o Senhor é o meu Deus e eu creio na tua palavra. Então é nesse intervalo de tempo, pastor, que o sacerdote de lá está olhando. Olha o que aquela mulher está fazendo. A angústia daquela mulher era tão grande que ela não conseguia mais falar. Então o sacerdote se aproxima e diz: mulher, porque está embriagada. A mulher vira para ele e diz: pastor, aliás, sacerdote, a minha alma está angustiada. E se está vendo uma mulher que não tem mais fala, é porque a angústia tomou conta da minha alma. O sacerdote agora fica impressionado e quer saber o motivo. E aí ela diz: olha, eu tenho clamado em prol de um menino. E nessa noite, se o Senhor, e aliás, e neste momento, se o Senhor tiver autoridade sobre a tua vida, faz algo diferente na minha. Então ele diz: olha, mulher, vai em paz, porque Deus está te ouvindo. Sabe o que acontece? Os capítulos andam e você vai ver que então aparece Samuel. Detalhe, antes de Samuel aparecer, ela estava dizendo: olha, se o Senhor me der um varão, ele será totalmente teu. Eu vou
nenhuma passará na sua cabeça, e ele será como um memorial diante de mim, que o Senhor cumpriu na minha angústia, que o Senhor cumpriu o propósito ao qual a minha alma estava angustiada. Só que aí Ana vai para casa e a Bíblia diz, olha que interessante, eu gosto de detalhe bíblico, que a Bíblia diz que o semblante daquela mulher, a partir daquele momento que o sacerdote mandou ela ir em paz, o semblante mudou. Aí eu vejo naquela mulher fé, eu vejo determinação para ver a promessa de Deus se cumprir na vida dela. Eu vejo uma mulher que, independente da situação, ela voltou para casa dizendo: olha, neste culto, neste momento, aconteceu algo sobrenatural, porque eu não estou mais angustiado. Eu percebo, é uma visão minha, que Penina volta afligindo ela, diz: olha, o meu filho está ali, cadê o teu? O meu marido está ali, mas você não tem autoridade para dar o filho a ele. Então ela volta já feliz, contente, sabendo que a promessa tinha sido feita. Você vai perceber que aí Samuel aparece. E quando Samuel aparece, e o nome que ela bota no menino é Deus ouve. Nessa noite eu quero te perguntar: Deus tem ouvido o teu clamor? Deus tem ouvido o teu gemido? Ei, você tem se colocado diante dele dizendo: Senhor, eu não estou aguentando mais, a angústia está tomando conta da minha alma, mas o Senhor, eu sei que o Senhor está me ouvindo. Aquela mulher foi para estar na casa porque ela sabia que existia um Todo-Poderoso que ouviria a sua voz. Então ela ouve, então ele ouve. E a Bíblia deixa claro que Samuel é promessa. Samuel é aquele ao qual o Senhor ouviu o clamor de uma mulher que estava angustiada. O Senhor ouviu o clamor de uma mulher que não tinha mais esperança, mas a mulher continuava andando no deserto dizendo: a minha prova está grande, mas eu vou continuar peregrinando. A minha prova está angustiante, mas eu vou continuar nos caminhos do Senhor. Detalhe, ela fica em casa com o menino amamentando, mas o profeta, o sacerdote, vai cumprir o seu propósito. Estabeleça propósito diante de Deus e não falhe, porque por mais que seja angustiante, vai chegar um momento, e Deus só faz com que o propósito se cumpra, porque a tua angústia saia quando o propósito é estabelecido. Porque para aquela mulher só parou de ser angustiante quando Deus fez com que Samuel nascesse. Então Samuel nascendo, ela entendeu: olha, Deus continua me ouvindo, Deus está ouvindo o meu gemido, o meu clamor. Mas nessa noite eu quero que você entenda: a tua tenda pode estar armada em lugar escuro, sombrio, você pode não estar tendo mais esperança, mas existe uma palavra de Deus escrita no Salmo 91 dizendo: olha, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Estamos no culto de Santa Ceia e precisamos entender que até que Ele venha, o nosso ofício é cumprir esse mandamento. O nosso ofício é, em meio a gemidos, é em meio a lágrimas, continuar fazendo a vontade do Senhor. É por isso, pastor, que lá no Salmo 126, pode a memória, o salmista vai dizer: olha, aqueles que semeiam por lágrimas voltarão. Aleluia. Então que deixa claro que a vida do crente será de angústia. E todos nós passaremos por angústia. E aqui o salmista está dizendo: olha, você pode continuar chorando, mas não para. Você pode continuar clamando, mas não para. Você pode continuar cumprindo o teu propósito, mas não para. Porque aquele que é real, aquele que é verdadeiro, fará com que as tuas lágrimas se transformem em risos de alegria. Irmão, se Jesus não é real, se a promessa dele não é real sobre a nossa vida, nós não estaríamos aqui, sabe por quê? Porque o preço foi de morte, o preço foi de sangue para toda a humanidade, mas ele desceu, e dizendo ele: olha, eu vou cumprir, vou mostrar ao povo como devem ser os passos aqui na terra. Primeiro terá sofrimento para entender que nada é de graça. O nosso mestre vai dizer: olha, eu tenho de bom ânimo porque eu venci o mundo. Quando ele diz que tem bom ânimo, pastor, ele significa, está dizendo: olha, você será afligido, então tenha calma. Você passará por momentos de angústia, então fica na paz. Você será tentado a todo momento, então acalma a tua alma. Então por isso aqui aquela música vai dizer: porque está batida a minha alma. Aliás, o salmo: porque te perturbas dentro de mim. Ei, só que tem um detalhe, há uma vírgula e diz: espera em Deus, confia em Deus. Eu preciso entender o meu propósito no deserto.
Eu preciso entender porque o Senhor está me levando para lá. Talvez seja para eu me aproximar mais dele. E a gente não sabe o que cada um passa no seu oculto, no seu escondido. Talvez o pastor aqui esteja com dificuldade na vida financeira, mas tem outro que está precisando se achegar mais a Deus. Então nessa noite eu não posso dizer, olha, o teu problema é angústia, o teu problema é a solidão. Não, todos nós temos um momento ao qual é chamado quarto e oração, quarto e jejum. É você e Deus e mais ninguém. Aleluia, glória a Deus. Só que existe uma promessa dizendo que Ele voltará. E por isso que eu fiz menção de Isaías 54, porque ele diz, olha, alarga a tenda. Então existe uma promessa dizendo, alarga a tenda, estende a tenda, faça com que ela fique maior, porque está chegando o momento de recolher tudo quanto eu tenho preparado para a tua vida. Talvez você tenha vivido um momento de solidão, de desespero, e Deus está dizendo, olha, prepara porque o momento da bonança vai chegar. Eu não sou aquele pastor que só fica pregando felicidade, chave de carro, mas eu preciso entender também que a Bíblia diz, olha, vós serão tentados, mas o Senhor é o mesmo Deus que faz com que vivam em abundância. Então ele vai deixar claro, olha, alonga as tendas, deixa a tenda grande, estende, estabelece, ainda tem um detalhe, fixa bem. Sabe por que a palavra fixa bem está estabelecida aqui? Porque Deus diz, olha, quando o inimigo vê você crescendo, quando o inimigo vê a tenda alargando, você tendo condições financeiras, ele baterá contra a tua porta, ele vai chegar na tua porta querendo botar lá uma semente, dizendo, aqui não vai prosperar. Só que Deus já deixou claro, fixa bem, deixa estabelecido, porque nada pode te parar. Quando Deus decidirá abençoar a tua casa, ele nada vai poder parar o agir de Deus na tua vida. O propósito de Deus é único, é real e é verdadeiro. E se fôssemos analisar, a gente perceberia que a palavra de Deus lá em Romanos vai dizer, olha, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E aqui parece que há uma contradição. Porque se a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, por que nos faz sofrer? Se a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, por que estamos na seca? Se a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, por que estamos no deserto? É porque, como eu falei no início, o deserto é ferramenta de Deus. O deserto é o lugar onde Deus vai forjar o nosso caráter. E talvez eu não esteja entendendo o propósito ao qual eu estou trilhando no meu deserto, mas Deus continua no controle de todas as coisas, dizendo, olha, continua andando. Você é peregrino, existe uma terra a ser herdada, então não pare em toda esta campina. Continua andando, continua peregrinando. Estabeleça a tua tenda, mas entenda que ela não ficará aqui, porque vai chegar o momento de você mudar para lá, até que eu volte os olhos para as mansões celestiais. Glória a Deus. Estamos numa noite de Santa Ceia e eu preciso entender e compreender que a igreja está entendendo a palavra a qual Jesus voltará. E se a tenda estabelece-se, hoje também significa tabernáculo, e a Bíblia vai dizer que o Senhor está preparando um tabernáculo para ser a sua morada juntamente com o povo santo. Eu preciso entender que essa morada está sendo criada, e já foi criada, já foi estabelecida, mas ela está estabelecendo-se ainda mais, crescendo, porque os santos que estão na terra estão cumprindo o seu propósito, fazendo com que cada dia uma alma mais se renda aos pés de Jesus. Então por isso que ele está dizendo, olha, eu estou alargando ainda mais, eu estou alargando porque em breve eu virei para anunciar e cumprir tudo quanto eu estabeleci. Mas sabe o que mais? Enquanto ele não vem, cumpre o teu propósito. Enquanto ele não vem, aguenta diante da tua tenda, dizendo, se eu sair lá fora, o inimigo vai rodear-me, o inimigo vai querer tirar a minha alma, a minha própria vida, porque do lado de fora é escuridão, mas a palavra dele que é fiel, verdadeira, que diz, eu sou a luz do mundo, está estabelecida dentro da tua tenda, dizendo, eu continuo no controle de todas as coisas. Fica de pé nessa noite. Continue com a sua tenda aí estabelecida no lugar correto.
Em meio à sequidão, em meio à escuridão, perceba, Deus está no controle. E por isso que Ele diz: eu alongarei, eu fixarei bem, para que entendam que o tempo da sequidão existe, mas que o tempo da prosperidade também chegará sobre a vida dos meus filhos. Então nessa noite vamos continuar com a nossa tenda armada, entendendo que somos peregrinos, que temos uma missão, mas que também fomos separados, fomos escolhidos para Ele, para morar nas mansões celestiais. Glória a Deus. Convido os pastores a estar aqui à frente e vamos iniciar o ato de Santa Ceia. Glória a Deus.